as we wait upon the Lord, wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Né? Vamos chamar aquilo que a gente aprendeu na aula passada para refrescar a memória. A gente estava aprendendo a respeito do dom, palavra de conhecimento. Não é? Que, na verdade, não é um dom, é um gomo do dom de revelação. Lembra que a gente falou isso? Que é uma tangerina que tem gomos, e aí você tem o dom, a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Você não estava aqui semana passada, então aprende. Fala comigo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Nós estudamos o palavra de conhecimento, e aí a gente aprendeu que a respeito de palavra de conhecimento, também conhecido como palavra de ciência, é Deus dando uma parte da mente dele para a gente conhecer. Por exemplo, nessa manifestação de palavra de conhecimento, Deus vai vai manifestar o segredo de uma pessoa, mas não é dedurando a pessoa. Entenda bem, Deus não é X9. Diga comigo, Deus não é X9. Né? Deus não faz isso. Então, o dom de revelação e a palavra de conhecimento funciona assim. Eu estou precisando de uma resposta de Deus, de uma questão que só eu sei. Aí eu estou aqui na igreja, e aí alguém aqui recebe a seguinte palavra de conhecimento. Avisa ao apóstolo Davi, assim diz o Senhor, conheço o caminho que você deve tomar. Amanhã você vai fazer assim, 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 assim. Caramba, mas ninguém sabia desse problema, mas Deus sabe. Por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 20, tem uma manifestação do dom de palavra de conhecimento fantástico. Está vindo uma grande multidão contra o rei Josafá. E aí veio a notícia para ele. Depois você lê essa história, 2 Crônicas, capítulo 20. E aí vem uma notícia para o Josafá. Olha, cara, está vindo Comando Vermelho, 3º Comando e ADA com o PCC. Eles vêm para infernizar a tua vida aqui. Os caras vão te perturbar. E aí ele se dispõe a orar, jejuar e buscar o Senhor. E ele junta todo o povo da cidade de Judá, Jerusalém, e eles começam a orar. E nesse ambiente de intercessão e de oração, Deus levanta um profeta chamado Jaziel. E o Jaziel diz assim: ó rei Josafá e todo o povo de Judá, ouvi a palavra do Senhor. E aí Deus começa a dizer: nessa peleja, vocês não vão ter que pelejar, porque a peleja não é vossa, é minha. Estai parados e vede o livramento que o Senhor vos dá. E aí, ele diz assim: saí ao encontro deles, porque eles estão subindo pela ladeira de Ziz. Cara, Deus sabia onde os caras estavam. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Num outro momento, no livro de 2 Reis, o rei da Síria, não da Assíria, mas da Síria, intenta contra o rei de Israel. E o profeta Eliseu disse para o rei assim: não vai com o teu acampamento por aqui, porque os caras estão nessa e nessa posição montados. Estão acampados nesses dois lugares. Irmão, não tinha inteligência como tem o Mossad de Israel. Não existia satélite. Hoje em dia, existem satélites que são capazes de pegar a minha imagem, Davi andando. Na China existe uma tecnologia de reconhecimento facial que no aeroporto eles sabem quem está entrando e quem está viajando. Naquela época não. Mas os olhos do Senhor passeiam sobre a terra. E aí Deus olha para o profeta Eliseu e fala: diz para os caras não descerem por aqui, porque o acampamento dos sírios está ali. Aí os caras ficavam esperando Israel passar, Israel não passava.
O rei da Síria diz assim: quem dentre nós é o safado que está caguetando para eles onde nós estamos? Aí um general falou assim: não, rei, aqui não tem ninguém contra o senhor, não. É que lá em Israel tem um cara que ele conhece o que você fala no teu quarto. Você tem ideia do que é isso, irmão? É fantástico. Isso está disponível para a igreja. Não para eu usar quando eu quero, mas eu preciso estar disponível para que Deus me use quando Ele quiser. Amém ou não? Então, essa questão da palavra de conhecimento está clara para vocês? Aí eu anotei 4 coisas aqui. Primeiro, é uma revelação de partes da mente de Deus, porque o nosso HD é pequenininho, não vai caber tudo, amém? Segundo, a palavra de conhecimento não é um dom em si mesma, ela faz parte dessa fruta chamada dom de revelação, porque Deus vai revelar alguma coisa que está oculto. Terceiro, não é Deus amplificando o conhecimento humano. Não. Deus, a gente não pode confundir palavra de conhecimento da mente de Deus com um conhecimento humano amplificado. Você vai para a Barça, vai ler a enciclopédia Barça e você vai aprender um monte de coisa. Isso não é palavra de conhecimento. Terceira, quarta coisa, não é um dom vocal. O que é isso? Palavra de conhecimento, tem uma pessoa na nossa igreja que se move muito nesse dom. Vocês conhecem ela. Sabe quem? Pastora Rosana. É impressionante. É impressionante. Essa mulher teve um período da vida dela que ela estava orando em línguas de 6 a 12 horas por dia. Quando eu conheci a pastora Rosana, em 2006, irmão, é um negócio louco. Ela olhou para uma pessoa da minha igreja e ela descreveu a situação da pessoa, e não é assim, sugerindo, eu estava falando com uma... Eu, quando vou em algum lugar que tem alguém que se move no dom profético, eu não dou pista. Não dou pista. Se um profeta me pergunta, você é casado? Eu digo, o Espírito de Deus não fala contigo? Me diz você. E eu estava falando com a pastora Márcia, que quando eu era do Mundão, eu me hospedei no hotel 4 Rodas de Pernambuco, de Olinda. Rapaz, pensa num hotel bom. Fantástico. 5 estrelas. Isso aqui é o negócio da máscara. Alguém está pensando que é lenço de terno, mas não é não, tá? Avisa vocês aí que vão ver a aula. É a máscara. Eu estou lá naquele hotel e no saguão do hotel tinha uma mulher com um tabuleiro de palha, uns búziozinhos ali, ela toda vestida com as guias. Eu falei, vou ali, vou ver qual é dessa mulher aí. Aí cheguei lá, boa tarde, ela, boa tarde. Falei, dá para fazer um jogo aí para mim? Ela falou, claro, eu desviado da igreja. Falei, faz um jogo aí para mim. Aí ela rezou lá, os negócios dela lá, pegou os búzios e jogou. Mas ela perguntou assim para mim, qual o seu nome? Eu falei, Alfredo. E você nasceu quando? Aí eu falei, em 1957. 11 anos a mais do que... E você trabalha com o quê? Eu falei, sou empresário. Aí ela começou a falar um monte de coisa que não tinha nada a ver comigo. Quando ela acabou de falar, eu disse assim, quanto custa? Aí ela disse, custa tanto. Eu falei, olha, eu não vou te pagar. Por que não vai me pagar? Eu falei, porque é tudo mentira que você falou. Eu peguei minha identidade e botei em cima da mesa. Falei, esse aqui é o meu nome, esse aqui é o ano que eu nasci. Então, bola fora. Pé. Então, quando chega alguém para profetizar que eu tenho uma palavra de Deus para você, você é casado? Eu digo, não sei. Se você tem uma palavra de Deus, você tem que saber o que você vai falar. Eu e Márcia vimos uma situação numa igreja que o cara começou a jogar umas profetadas lá para o alto.
a dirigente do círculo de oração tomou o microfone dele assim e falou: me dá isso aqui, você não vai falar mais nada não. Você é homem de Deus? Então fala o que eu estou pensando agora. Ah, irmão, a mulher fez isso. E ficou ruim. Porque essa manifestação do palavra de conhecimento opera de acordo com a vontade do Espírito Santo, porque ele conhece a mente de Deus, porque ele é Deus. Então ele vai revelar a alguém uma palavra específica para o Anselmo, que não vai ser um jogo de dardos. Vamos ver se a gente acerta. E tem gente que ainda vai tentar usar a palavra de conhecimento com base em sugestões psíquicas. Quando alguém chega para mim e fala assim: eu tenho a palavra de Deus para você. Pois não, irmão, qual é a palavra? Eu chego de leve, chego tranquilo. Pois não, irmão, qual é a palavra? Deus tem um plano na sua vida. Eu falei: amém. Acabou? Já sei. Fala mais uma coisa aí, para ver se bate. Porque fica com esse negócio, aí chega para um outro desavisado, que existem muitos desavisados, gente que está de boa intenção. Aí pega um desavisado e fala assim: olha, Deus me deu uma palavra para você. Deus está vendo o seu sofrimento. Irmão, quem é que não sofre debaixo do sol, querido? Quem é que não tem bucha? A Esté, semana retrasada, saiu lá daquele canto, se ajoelhou aqui do meu lado e disse assim: está todo mundo numa pindaíba. A pastora Esté falou isso. Eu morri de rir. Ela falou: está todo mundo numa pindaíba, mas Deus vai nos tirar dessa pindaíba em nome de Jesus. Eu falei: ô glória, porque está todo mundo. Então, irmão, tem coisas que são muito óbvias e que à medida que elas vão sendo declaradas a nosso respeito, a gente vai amolecendo. É verdade. Aí o cara começa, pum, vai empurrando e leva você para o espírito de engano. Te entrega de bandeja para o espírito de engano. Então nós precisamos estar atentos para discernir essas coisas. Palavra de conhecimento existe? Claro. O Harles mesmo, numa conferência da Rank, eu não lembro se foi o apóstolo Paulo de Tarso, acabou de pregar, quando eu vi, eu estava agarrado no altar, chorando. O Harles veio por trás assim, colocou os 2 braços em cima de mim e soltou uma palavra que só eu e Deus sabíamos. Então, Deus age dessa forma. Amém? Isto posto, caramba, tá bom demais que eu estou conseguindo dar o conteúdo. Vamos entrar agora. Oi, pode perguntar. Pode. É. Uhum. Uhum. Sim. Sim, isso é outra coisa. Existem, por exemplo, momentos em que um profeta consegue sentir, literalmente. Nós já estivemos em situações, por exemplo, vou contar uma experiência para vocês que aconteceu conosco na Itália. Eu estava na Suíça e Deus falou comigo e com Márcia: vá até Roma. Falei: Senhor, fazer o que em Roma? Ele disse: vá lá quebrar a vinculação ministerial que você tem com o espírito de Constantino. Quem é Constantino? É o cara que tornou o cristianismo a religião do Estado na época do Império Romano, 317. E lá dentro do Vaticano, na cripta dos papas, tem uma pedra que é o pilar de Constantino. E eu fui, paguei a entrada, jejuamos antes, um percurso que a gente faria, em quantas horas? 9, né? 8 horas, de Genebra até Roma, de carro. A gente pegou o túnel do Mont Blanc,
Descemos na região da Aosta, se eu não me engano, e aí depois a gente tinha que pegar uma autoroute, uma estrada, para ir direto para Roma. Nós fizemos o percurso em mais de 18 horas. A gente ficava dando volta assim, com o GPS nos orientando. E eu estou ligado, eu estou vendo que o cara não quer deixar eu chegar em Roma. Chegamos em Roma, pagamos o ingresso, eu entrei na Catedral de São Pedro, que é a igreja do Papa, em Roma. E eu não fiz isso sem consultar apóstolos. Eu fui fazer isso debaixo de palavra. Eu disse ao apóstolo Paulo de Tarso, eu liguei para ele, liguei para o apóstolo Fran, que era de Suzano, e falei com eles, olha, Deus nos deu uma orientação de fazer isso, isso e isso. Ele disse, Davi, faça isso conforme Deus falou para você, como desligar, desvincular o teu ministério desse espírito de religiosidade. Falei, tá bom, beleza. Aí fui. Depois eu vou explicar para vocês o que é religiosidade, tá? E aí fui. Quando eu cheguei em Roma, na igreja de São Pedro, nós enfrentamos uma fila de uns 20 a 30 minutos para entrar na cripta dos papas, que é onde estão todos os papas. Inclusive, o João Paulo II, na tumba dele tem uma câmera que fica ligada 24 horas filmando o sepulcro dele. É o único papa que tem uma transmissão real time, em tempo real, da sua sepultura. Na tumba de todos os papas, as pessoas podem parar e rezar novenas. Na dele, você tem que passar, você não para. Aí eu procurei a coluna de Constantino e achei. Dentro dessa cripta dos papas. Tem tumba de papa do ano 800, do ano 1000. É troço velho. E eu entrei lá, e quando eu cheguei na coluna, eu parei, olhei para aquela coluna e disse assim, eu não tenho nada contigo, espírito de religiosidade. Eu desvinculo o meu ministério, as minhas ovelhas, da tua influência, e declaro que a nossa ligação é com o Deus verdadeiro, que transcende o ambiente da religiosidade. Começou a me dar vontade de vomitar. Eu saí correndo da cripta dos papas. Sabe onde é que eu fui vomitar? Na porta da Catedral de São Pedro. Diga aleluia. Então existem momentos em que, de fato, o ambiente da batalha espiritual, o ambiente da revelação, te traz algumas comoções. O profeta, acho que é o Jeremias, diz assim, minhas entranhas, entranhas minhas. Existe essa comoção que o Espírito realmente te toca, a partir de alguma situação que esteja fora de você, como você sentiu, tá? Mas não é dar uma sondada. Você sente e faz o que você fez. Você está sentindo isso, não está, Tô? É, porque eu também estou sentindo. Então eu quero orar por você. E aí Deus vai usar você para curar essa pessoa. Por que Ele revelou? Porque Ele quer curar. Amém? Deus não fica fazendo tiro ao alvo. Ele não fica com uma flecha assim, deixa eu ver se eu acerto. Puf. E não, bateu na trave. Vamos tentar outra, Gabriel. Vai lá, pega lá. Vê se acerta. Não, Deus é preciso. É preciso. A precisão profética é algo realmente muito sério. Que a ponto de uma mulher olhar para o profeta e dizer assim, agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Está lá no livro de 2 Reis. A mulher disse para Eliseu, sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Então a gente precisa ter essa consciência. Respondo a tua pergunta. Eu às vezes tenho uma dificuldade de entender algumas coisas que não é você não. Às vezes eu estou com a cabeça rodando tanto a informação que eu escuto e não entendo. Aí eu preciso que o tradutor Google responda certinho, Márcia? Vamos lá. Alguns erros concernentes à palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é uma expressão do Espírito. João, na ilha de Patmos, recebe essa palavra de conhecimento acerca de coisas futuras. Ninguém sabia. Ele estava tendo revelações sobre o Apocalipse, sobre o final dos tempos, manifestação do Anticristo. E é interessante que o profético, ele não cuida somente do que está por vir, mas ele também fala do que já aconteceu. Sabia?
Muitas das figuras do Apocalipse estão ligadas à figura da mitologia fenícia. Existia um dragão dentro da teogonia babilônica chamada Marduk, que ele tinha 10 cabeças. E João pega desse comentário, desse conhecimento, e fala no Apocalipse dessa criatura. Sabiam disso? Tiamar, desculpa, não é Marduk, é Tiamar, o nome desse diabo. Então, o profético, ele não fala só do que vai vir, ele não só trata do que está oculto, mas ele trata também do que já aconteceu. E Deus fala isso em Isaías 46:10. Eu anuncio o fim desde o início, e as coisas que não são como se já fossem. Amém? Então, palavra de conhecimento não pode ser confundido com uma habilidade natural de conhecer coisas. Outra, a palavra de conhecimento é uma expressão do Espírito. Outra, a palavra de conhecimento é uma revelação milagrosa. Não confunda a palavra de conhecimento com palavra de fofoca. Isso é um outro dom que o Satanás que dá. Palavra de fofoca é dom do Satanás. E a boleta é cara. Porque Provérbios 6 diz que Deus abomina o que semeia contenda entre irmãos. E normalmente fofoca não vem para edificar, vem para derrubar. Aliás, deixa eu contar um negócio para você. Não. Eu conheci uma pessoa, tinha uma pessoa lá no Rio de Janeiro que de vez em quando gostava de levantar umas conversas fiadas a meu respeito, né? Aí eu fui num pagode gospel, né? Não, mas isso, mais lá, aqui quase não acontece isso. Aí eu estou lá no pagode, entrou a figura. Irmão, eu fui tomado de um espírito profético, de Miriam, que profetizou tocando, né? Irmão, eu fui tomado dessa unção, eu comecei. Guarda essa língua louca dentro da boca, guarda essa língua louca, olha aí, dentro da boca. Se for para amaldiçoar, guarda essa língua louca. Se for para fofocar, guarda essa língua louca. Se for para murmurar, guarda essa língua louca. E se for para derrubar, guarda essa língua louca. Se for proferir juízo, irmã, eu te digo que é bom se ligar naquilo que ensina a Bíblia Sagrada, pois ela nos diz para ninguém julgar. A língua é um órgão pequeno, mas tem um veneno que pode matar. É bom ter cuidado com o que se fala. O sábio se cala é para não errar. Mas se for profetizar vitória, abre essa boca. Se for para abençoar, abre essa boca. Se for para edificar, abre essa boca. E se for para adorar, entendeu? Fecha parênteses, vamos voltar para a aula. Isso foi de improviso, hein? Minha esposa estava do lado. Palavra de conhecimento é uma revelação milagrosa. Não é fruto de fofoca, nem de pesquisa de Facebook. Alô, profetas que vão ao Facebook, tomem vergonha na cara, procurem a cruz de Cristo, acerta a vida e se arrependam. Palavra de conhecimento vem como uma revelação sem esforço. É o que acontecia com a Rosana. Eu perguntei a ela, vem cá, como é que é esse negócio? Ela falou, não sei, eu simplesmente sei. Falei, é? Ela, é. Diga, não é por esforço. A palavra de conhecimento depende da nossa comunhão com Deus. Salmo 25:14. O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais dará a conhecer as suas alianças. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais Ele fala comigo. Ok? Precisamos cuidar para não confundirmos um profundo conhecimento da Bíblia e da teologia com a palavra de conhecimento. Por quê? Palavra de conhecimento é revelação sobrenatural. Ponto. Entendido isso? Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Diga, acorda, vizinho. Ah, lá na igreja tinha uns caras, quando estava dormindo, eu parava assim com o microfone do lado dele e falava, acorda! Ou então dava um aleluia bem alto.
Alguns exemplos do dom de revelação através da palavra de conhecimento. Atos 5:3. Esse texto é clássico. Ananias e Safira, Sapphire, quase que é safada, né? Ô menina perturbada essa Safira. Barnabé, no final do capítulo 4, pegou uma grana de um terreno, foi lá na igreja e pum, ofertou. Aí a igreja, uau, Barnabé, Deus te abençoe, todo mundo se alegrou. Aí a Safira, isso na minha viagem de músico, tá? Eu sou músico, posso viajar. Tu viu o que fizeram com o Barnabé? Ele foi muito celebrado. A gente não tem um terreninho ali? Vamos fazer o seguinte, Nanias, né? Nem Anania, né? Nania. Nani. Vamos fazer assim, a gente vende o terreno, segura metade da grana e vamos para a igreja com a outra metade. Mas a gente faz um negócio assim, bem discreto. Não é? Vamos botar só umas crianças na frente com as pétalas de rosa enquanto a gente vai para o altar, jogando aquelas pétalas, uma revoadazinha de pombo, mas um negócio assim para ser bem simples. E a gente pega o dinheiro e diz, Pedro, nossa oferta de amor. Nani caiu na conversa. Só que ele foi sozinho. Ele foi para a igreja sozinho levar o dinheiro. Quando chegou lá, Pedro olhou para ele e falou assim, Ananias, quer dizer que a tua é essa. Você permitiu que Satanás enchesse o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Se você tivesse guardado o terreno, ele já não era teu? Por que você vem para cá com uma oferta que é a metade, com a intenção de que nós acreditássemos que era todo? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. E a Bíblia diz que na mesma hora o Ananias, o Pedro morreu. Pedro sabia, porque o Espírito Santo revelou a ele. Parêntese, quando nós entregamos metade para Deus é porque Satanás já se tornou dono de tudo. O que isso significa? É que quando a gente entregar, a gente entrega com integridade. Senhor, até aqui eu posso, é a minha oferta de amor e de alegria. Mas não entrega 10, dizendo assim, Senhor, isso aqui é tudo que eu tenho. Deus vai olhar e vai falar assim, safado, perturbado. Você está querendo que as pessoas acreditem que você é o cara, né? E aí vem a bestada da Safira. Depois, olha irmão, que casamento bom esse deles dois, hein? O cara já tinha sido até enterrado, a mulher não tinha nem tomado conhecimento, aí chegou ela na igreja. Aí Pedro olhou, e aí, tudo bem? Tudo bem. Quer dizer que você e teu marido entrarem em acordo para mentirem ao Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que levaram o teu marido e a te levarão também. Ela, puf! Detalhe, isso foi na graça. Período da graça. Cuidado. Você vai pegar o seu e-book na página 4, lá em cima, no caput da página, você vai encontrar os textos bíblicos. Amém? Vamos entrar no palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria? A gente vai entender isso a partir do seguinte conceito. O que é a sabedoria natural? A sabedoria natural é a capacidade de conhecimento. O que é a sabedoria natural? Fale, Vani. O que é sabedoria? Tenta definir. Encontra um. Quando você sabe de um assunto. Alguém mais? Uma certeza daquilo. Alguém mais? Quem pode me ajudar mais? Oi? Quando você coloca em prática o conhecimento. O negócio está fervendo. Fala. Exercer com excelência aquilo que foi aprendido. Bom. 3 jovens saíram da Universidade de Harvard com um grau máximo em filosofia.
falaram assim, a gente vai ter que saber quem é o cara mais sábio do mundo. Disseram que tem uma montanha no Colorado, tem um velho lá que o cara é bam, bam, bam. E aí partiram lá para a montanha. Estava nevando, o trem, um frio doido. Os jovens chegaram lá, bateram na porta da choupana do velhinho, aí saiu o velhinho com um cajadinho, roupa simples. Pois não. Olha, nós somos formados em Harvard. Fale comigo, Harvard. E a gente veio aqui porque disseram que você é o cara mais sábio do mundo. A gente veio aqui para saber se isso é verdade. Aí o velhinho falou, então, entra aqui, vamos tomar um chá. E ele pegou 3 taças, colocou sobre a mesa, uma chaleira de água quente, e começou a descer água quente dentro dos copos e falando da vida. Oh, tá frio, né, irmão? O Flamengo perdeu, Palmeiras não tem mundial, desculpa, tá? E está derramando. E as xícaras começaram a transbordar. E os caras pararam, sai daí, meu, você é o cara mais sábio do mundo, não consegue nem ver quando uma taça está cheia. Aí o velhinho parou. Realmente não cabe mais nada naquilo que já está cheio. Isso é sabedoria humana. O cara estava cheio de si, o velho sacou logo. Essa é a sabedoria humana. O conhecimento, você entra ali na Barça, mergulha naquela enciclopédia, você vai saber quem foi o primeiro faraó, quem foi o último, quem foi o primeiro imperador, como Roma surgiu. Quem sabe como Roma surgiu? Roma surgiu a partir de 2 irmãos, Rômulo e Remo, que foram alimentados por uma loba. Amamentados por uma loba. Isso eu aprendi na faculdade de História. Isso faz de mim sábio? Não, isso faz de mim conhecedor. A sabedoria é o exercer, a sabedoria humana vai ser eu exercer com excelência o conhecimento que eu tenho. Porque saber e não fazer é não saber. Amém? Agora, com relação à palavra de sabedoria, como um gomo do dom do Espírito, aí a coisa é diferente. A coisa é diferente. A gente vai dizer que a sabedoria natural é a habilidade de aplicar bem, com excelência, como você falou, o conhecimento e a experiência que a gente possui. A relação entre a sabedoria natural e a sobrenatural é similar. Como assim? É você pegar o conhecimento de Deus e colocá-lo em prática. O apóstolo Tiago diz assim, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática, ele é como alguém que olha no espelho a sua própria imagem e quando se vira, esquece do que viu. Diga assim, debilóide. Não é sábio. É debilóide. Quem é que vai olhar no espelho e esquecer o que é, o que viu? Só um cara que ouve a palavra e não a pratica. E a Bíblia diz, Jesus, nos princípios do reino, quando ele fala sobre 2 fundamentos, lembra que a gente estudou isso? Ele diz assim, um cara construiu uma casa. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como alguém que construiu uma casa sobre a rocha. E aí desceu a chuva, desceu a tempestade, a casa ficou em pé, não caiu. A sabedoria divina, ela nos faz edificar obras que permanecem. Tem ideia do que é isso? Tem ideia do que é isso? Você edificar algo que permanece. O conhecimento pode nos fazer edificar coisas que vão durar um tempo. Mas a sabedoria do alto, ela nos faz edificar coisas permanentes. Porque ela vai nos revelar as estratégias de Deus para a edificação do seu reino. Entendeu a diferença entre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria? E é assim, a palavra de sabedoria não é, de forma alguma, uma sabedoria natural aumentada.
É porque ele conhece muito a palavra de Deus, então ele tem o dom da palavra da sabedoria. Não, abestado. Eu posso conhecer muito, mas se eu não praticar, eu não conheço. Amém? Segundo, é uma revelação milagrosa de Deus sobre o que Ele vai fazer. Palavra de sabedoria é você conhecer o que Deus vai fazer, por que Ele vai fazer e a forma como Ele vai fazer. Caramba! Entendeu isso? Deus revela o que vai fazer, como vai fazer e por que vai fazer. Ou seja, a palavra de sabedoria é a revelação absoluta do propósito de Deus para nós. Quando alguém se move nessa faceta do dom de revelação de palavra de sabedoria, ele não vem com uma conversa fiada, ele vem com uma palavra que desata ministério, que é diretiva, dá uma direção ministerial. Isso foi o que aconteceu comigo numa cidade aqui de São Paulo, quando o apóstolo Arles colocou a mão e disse para onde eu ia. Antes da gente dizer para ele, eu falei assim: Arles, eu quero conversar contigo. Tá bom, meu AP? Já era meu pai. Aí ele falou assim: tá, vamos almoçar. Aí acabou a reunião da RANC, num sábado, nós fomos almoçar. Sentou na mesa, eu, ele, Márcia, apóstolo Otávio e apóstolo Alberto Pires, de Jaú. Não, Embu das Artes. Quando nós sentamos, que eu fui falar, não, é porque ele falou assim, não precisa, Deus já me falou, você está indo para a Europa esse ano. E aí veio a palavra de sabedoria. Deus deu a ele a palavra de conhecimento. Alô? E aí Deus deu a ele a palavra de sabedoria. Sabe qual foi a palavra de sabedoria? Nós vamos te ungir apóstolo. Por quê? O nível de combate que você vai enfrentar na Europa demanda de um outro nível de unção. Então ele conheceu o que Deus estava propondo para nós e ele teve do céu a revelação da estratégia para nos enviar. Em menos de 1 minuto ele teve a manifestação dessas duas facetas do dom de revelação: palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Posso ouvir um glória? A revelação milagrosa sobre o que Deus vai fazer. Letra C. É a declaração da mente e da vontade de Deus. E a palavra de sabedoria, como qualquer movimento profético, tem que estar alinhado com as Escrituras. Senão dá ruim. Amém? Deus é bom. E a palavra de sabedoria, ela pode se manifestar diante de uma voz audível. Quem já ouviu a voz de Deus, assim, com clareza? Você já ouviu, Márcio? Com clareza. Teve uma situação que aconteceu conosco lá em Londrina. Estou bem na fita, hein? 8h15, estou quase acabando. Hoje foi top, amor. Eu dei a lição toda para eles em 48 minutos. Diga glória a Deus. Eu estava em Londrina, eu fui gravar com o Ministério Casa de Davi, do Mike Shea, um disco ao vivo. E eu saí do Rio de Janeiro brigado com a minha mulher, pense. A gente discutiu, rapaz, antes de eu pegar o avião. E ela ia me encontrar na quinta-feira, lá em Londrina. E eu estava irritado, rapaz, eu estava azedo, porque quando eu brigo com ela ficou ruim, tá? Aí, cheguei em Londrina, ensaiei de manhã, de tarde, à noite, na quarta-feira, ensaio de manhã e de tarde. Quando chegou na quinta-feira, gravação. Aí gravamos. Primeira sessão da gravação do disco ao vivo, perfeito, tudo certo. Todo mundo acertou, ninguém errou, ficou lindo. Aí eu vou lá para casa que eu estava hospedado. E tinha um camarada lá na casa chamado Gideolanes. Ele é compositor de um hino assim: sou do meu amado e ele é meu. Isso fez, varreu lá as igrejas no Rio de Janeiro. Aí o Gideu pega um violão, vai para o meu quarto. Eu invocado, rapaz. Eu azedo.
Azedo, irmão. A mulher do meu lado, e ele entrou lá no quarto com a mulher dele, começou a cantar umas canções de adoração. Eu falei, esse cara não vai sair daqui não, meu. Aí eu ficar falando aqui porque eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Teve uma hora que eu falei assim, ô Gideon, dá licença, ninguém aqui ama Jesus não, tá? Nós estamos tudo enganando a Deus. Vamos tudo um bando de sete. Ele parou, me olhou assim, não entendi. Eu falei, é claro. Meu, a gente não ama. A gente tropeça, esculacha a mente, faz falcatrua e vai para a igreja domingo, Senhor, eu te amo. Sai daí, meu irmão. Aí ele olhou para mim assim, com toda a paciência, né? Está lidando com um perturbadinho. Ele falou assim, sabe, pastor Davi, eu sou casado com a Carol há 20 anos. Eu não sou perfeito como marido, mas o meu amor, a questão do meu amor com a Carol é uma questão resolvida. Ela sabe que eu a amo, com todas as minhas debilidades. É assim a minha relação com Deus. Aí eu fui desmontando assim aos pedaços, né? Primeiro caiu a cara. E ele saiu, ele falou isso, pegou o violão, saiu do quarto, pegou a Carolzinha pela mão, saíram do quarto. E eu fiquei com cara de cachorro que fez cocô na chuva. Já viu? É horrível. E aí eu fui para a janela do meu quarto. Abri a janela, tá um céu bonito, rapaz, lá em Londrina. Eu olhei para o céu e eu pensei, Jesus, eu acho que eu não te amo, mas o Gideon falou que eu te amo. Eu só quero uma coisa. Se o amor que eu tenho por ti é verdade, o senhor podia vir aqui no quarto durante a noite e me dar um abraço? No meu sonho. Eu só pensei isso. Estava dormindo num colchonete, pedi perdão à minha mulher, deitei. Aí, bateram na porta do quarto. Falei, quem é? É o Gideon, pastor. Falei, o Gideon, pode entrar. Quando ele entrou, eu falei, acende a luz. Ele falou, não. É o seguinte, eu estava deitado lá e o Senhor Jesus me acordou. E ele disse para mim assim, Gideon, meu filho, vai lá no quarto do Davi, porque ele orou assim, se tu recebes o meu amor, Senhor, com todas as minhas debilidades, vem me dar um abraço. Gideon, eu quero usar os teus braços para abraçar o Davi, para que ele saiba que eu recebi o amor dele, mesmo com todas as debilidades. Porque o meu amor vai aperfeiçoar o amor do Davi. O que foi isso? Palavra de quê? Palavra de quê? Isso, palavra de conhecimento. Deus revelou um pedaço da minha mente para o Gideon, com um propósito. Quando o Gideon me abraçou, ele me tirou do chão. E aí, pela primeira vez, alguém disse assim, o Senhor manda te chamar de meu apóstolo. Aí o que foi isso? Palavra de sabedoria. Ele está dizendo, ó, Deus vai te enviar pelas nações, Deus vai fazer assim com você. Irmãos, 7 nações os nossos pés tocaram. Durante esse período de vida ministerial. Então, entendeu a diferença entre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria? Entendeu, Isaías? De verdade. Vamos seguindo que a carruagem é grande. A palavra, a gente não pode confundir a palavra de sabedoria com algumas coisas. A primeira delas é que não a palavra de sabedoria não é uma questão moral, tipo assim, eu vou escolher ter uma vida sensata e correta, então vou fazer tudo para ter uma vida correta. Não é isso. Isso é uma sabedoria natural. Amém? Palavra de sabedoria é uma outra coisa. Ela significa que a palavra de sabedoria é uma penetração espiritual com uma compreensão pouco comum.
é uma maior penetração espiritual nas Escrituras, com uma compreensão pouco comum das partes ocultas da palavra. Clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Agora, a palavra de sabedoria não serve para uma exegese. Quem já ouviu essa palavra? Exegese. Quem já ouviu essa palavra? Exegese. Na teologia a gente usa dois termos, exegese e hermenêutica. Já ouviram falar essas palavras? Hermenêutica com H. O que é exegese? Exegese. Uso de recurso linguístico, você vai estudar grego e hebraico, por isso que a gente faz 4 períodos de grego e 4 períodos de hebraico no seminário, para trazer clareza do texto. Então você vai entender o texto a partir do que o autor quis dizer. Então você vai conhecer a gramática grega. Hoje isso é muito fácil, existem N livros de exegese do grego. Eu tenho no meu telefone uma Bíblia chamada Greek Interlinear Bible. É uma Bíblia em inglês que ela tem todos os textos em grego e em cima de cada palavra ela tem um número. Eu clico na palavra, eu tenho a exegese da palavra. O que aquela palavra na tradução linguística quis falar. Isso vai me trazer maior clareza do texto. Tipo, quando a Bíblia fala, quando a gente tratou dos apóstolos, eu falei isso. Quando Efésios 4 diz que que Cristo subindo aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, a exegese desse texto diz o seguinte, que o verbo deu está num tempo do grego chamado auristo. Diga comigo, auristo. Auristo. Que tempo verbal é esse? É um tempo que determina uma ação que começa, mas ela não termina, ela continua existindo. A tradução seria, ele deu e continua dando, uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Isso é exegese. Quando você pega recursos da língua para entender o que o autor estava querendo falar. A hermenêutica é quando você pega todo o contexto para entender a totalidade do texto. Então, na exegese você pega um versículo, na hermenêutica você pega o texto todo. Então, na exegese, a gente vai olhar e vai dizer, bom, ele está dando, ainda hoje, apóstolos. Na hermenêutica você vai entender por que ele continua dando. Qual é a hermenêutica? Até que cheguemos à perfeita varonilidade. Então ele está dando apóstolos, pastores, profetas e mestres até hoje por causa disso. Então a palavra de sabedoria não é exegese e também não é hermenêutica. Ela transcende isso. Então o que é? Abre a tua Bíblia em Tiago. Você vai entender isso aí. Tiago capítulo 1, versos 5 e 6. Quem pode ler para mim, por favor? Tirando a Karina e a pastora Márcia, quem sabe como é que se fala Tiago em francês? Na Bíblia em francês não tem Tiago. Também não vou falar, não. Tiago 1, versículo 5 e 6. Por favor, Márcio. De que tipo de sabedoria Tiago está falando? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. De que, Márcia? Que tipo de sabedoria? Humana ou divina? Oi? Ele não está falando de sabedoria natural. Ele está falando de sabedoria divina. Palavra de sabedoria é conhecer
conhecer os propósitos de Deus, conhecer o que Deus está revelando. E como é que você vai conhecer isso? Você tem que se envolver com Ele, ter tempo com Ele. E tem que ter fé para receber isso. Não é mérito. Você não vai receber palavra de sabedoria porque você lê a Bíblia 3 vezes por dia e jejua 40 dias de internet. Não. É pela fé. Você sabe que, por exemplo, eu fico olhando o que Deus faz na nossa vida. Ele usa a sabedoria dele divina sobre a minha sabedoria natural. Sabe como? A gente morou na França 1 ano e 1 ano e meio. Aí nos mudamos para Geneve, moramos 3 anos e meio. Lá em Geneve, enquanto eu morei na França, eu não falava francês. Só falava inglês. Porque todo mundo me entendia, para que eu vou perder tempo estudando esse negócio? Estou com 49 anos, irmão, não vou cair nessa, já estou legal. Aí Deus falou comigo assim, você está num país francofônico, você tem que aprender a língua da terra. Aí eu fui e estudei 2 meses. Pagamos um curso de francês. Mas era complicado ir para a aula. E eu comecei a ler a Bíblia em francês. E a escutar a Bíblia em francês. Hoje eu dei um discipulado de 1 hora em francês. E o Arles passou na minha sala, o apóstolo Arles passou na minha sala. Quando a gente se encontrou no almoço, ele falou assim, caramba, como é que você consegue falar 1 hora em francês com a Esté e a Márcia falando do teu lado? Vai ter concentração assim longe. Mas eu aprendi. Eu tenho uma facilidade normal para aprender idiomas. E em cima dessa minha habilidade, Deus desata a sua sabedoria divina. Amém? Mas é divina. Eu aprendi inglês com o Espírito Santo. Existem pessoas que aprenderam a ler a Bíblia com o Espírito Santo. A avó dela. Como aprendeu, eu não sei, mas ela lia. E se tornou professora de escola dominical. Posso ouvir um aleluia? Hoje você sabe ler. Imagina o que o Espírito Santo não quer fazer com você. Amém? Eu estava dando um discipulado para o Luiz e eu falei, Luiz, você sabe por que Deus pede, Deus ordena que sejamos santos como Ele é santo? Aí ele falou, não, apóstolo, eu disse, é simples, é porque Ele nos deu do seu Espírito. E aí a quem muito é dado, muito será cobrado. É por isso que Ele diz que a gente pode ser santo como Ele é santo, porque Ele nos deu do seu Espírito. Olha que coisa poderosa. Ele não botou qualquer coisa dentro de nós, Ele não botou uma pilha Rayovac, hein? Ele colocou do seu Espírito. Você pode dar um glória a Deus aí, cara? Isso é muito maravilhoso. E o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 1, graças a Deus que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Significa que santidade é algo que está inerente na nossa vida. A gente não assume porque a gente não crê. O grande impedimento de viver essa plenitude de santidade é a incredulidade. Porque a gente ainda se vê como carne. Mas isso é para uma outra aula. Você não pode confundir a sabedoria divina com capacidade administrativa. Não é isso. Capacidade administrativa é um talento natural. Uns têm, outros não têm. Concorda comigo, Vanessa? Val, concorda ou não? Você concorda, Vanessa? Concorda, meu? Concorda comigo, contadora? Você concorda? Márcio, você é empresário, concorda? É habilidade natural, pô. Você quer que eu te diga um negócio? Eu não sei administrar, mas Deus me deu sabedoria. O que eu fiz? Botei ela para administrar. Deus não me fez burro.
Me fez inteligente para reconhecer, inclusive, que eu não sei administrar. Então eu botei ela. E aí eu oro todo dia, Senhor, dá a ela uma sabedoria sobrenatural para administrar a nossa vida financeira. Irmão, é muito legal porque antigamente eu pegava todo o dinheiro e dava na mão dela. Todo. Agora fica todo comigo, diga glória a Deus. Mas ainda assim ela que administra. Eu não gasto 10 reais. Está tudo na minha conta. Irmão, é muito dinheiro, hein? Diga aleluia. Não é. Mas ela tem acesso a todas as senhas. E não adianta sequestrar, porque só vai levar ela. Os códigos estão tudo comigo. Inclusive os cartões. Mas é isso, não é uma capacidade administrativa. A sabedoria do alto é para além disso. Entendeu? Bom, eu já falei sobre exegese, hermenêutica. Vamos entrar no último mover. Discernimento de espírito. É só uma folha. Quero ler o parágrafo para você aqui. O discernimento de espírito completa o ciclo dos dons de revelação. Tudo que está dentro da esfera do conhecimento, atos, eventos, propósitos, motivos, origem, destino humano, divino, diabólico, natural, sobrenatural, passado, presente, futuro, estão envolvidos dentro da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento do Espírito. Ou seja, tudo pode ser discernido pelo dom de revelação. Sobre o discernimento de espíritos, podemos assegurar que ele está restrito a uma classe. Porque palavra de conhecimento, você tangencia coisas naturais, você toca coisas naturais. Palavra de sabedoria traz propósitos, mas também toca em coisas naturais. Agora, discernimento de espírito, o nome já está falando, irmão. É de espírito. O que é isso? Você vai entender por revelação quem é o espírito que se move em determinado lugar. Você vai entender que obras são do Espírito Santo e que obras são produzidas pelo poder latente da alma. E eu vou explicar o que é isso. E que obras são produzidas pelo diabo. A Bíblia diz que o diabo pode se transfigurar em anjo de luz. Sabia? Tem coisas que acontecem que a gente está dizendo glória a Deus e que não foi Deus que fez. O diabo faz. E sabe por que faz? Para aprisionar pessoas numa mentira e no engano. Tinha um amigo meu no Rio de Janeiro, cantor evangélico. Eu não vou falar o nome dele não, porque eu gosto muito dele. Mas ele era muito perturbado. O cara saía com um monte de mulher. E um dia a gente foi numa vigília, numa igreja. E quando ele parou na porta da igreja, vem um profeta com a seguinte palavra para ele. Eu, o Senhor, muito me alegro da tua vida. O cara era um adúltero, irmão. E aí ele olhou para mim e falou assim, está vendo que eu não paro? Está entendendo? O apóstolo Paulo, em Atos 16, ele está na cidade de Filipos e vem uma garota e fala uma verdade para ele. Ei, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Verdade ou mentira? Por que Paulo rejeitou? Apesar de ser uma verdade, não era Deus que estava revelando, irmão. Era um espírito de adivinhação. Então a gente precisa, como igreja do Senhor, ter discernimento de espírito. E isso se pede a Deus. E tem que se jejuar, orar e clamar ao Senhor. Senhor, abre os meus olhos para discernir espiritualmente. E não é só espíritos, é ambientes. Ambientes. Existe um autor que escreveu um livro chamado Kryptonita, John Bevere.
E eu tenho um livro dele chamado Debaixo de Suas Asas, onde ele trata do aspecto de autoridade espiritual. Aconselho você a procurar esse livro. Tá? Não sei se eu já te aconselhei a você comprar o livro Autoridade Espiritual do Watchman Nee. Leia. É um livreto, você vai ler rápido. Entre o almoço e um café, você vai ler esse livro do Watchman Nee. Mas esse outro do John Bevere é bem mais numerosas páginas. E ele conta que ele estava numa igreja e num culto que ele foi, teve um mover assim estrondoso do Espírito Santo. A coisa sacudiu. E aí, no culto seguinte, as pessoas quiseram cantar quase que as mesmas músicas e começaram a querer gerar o mesmo ambiente do culto passado. E algumas pessoas foram sugestionadas psicologicamente a embarcar nessa canoa. Sabe o que o Espírito Santo falou para ele? John, não sou eu. Irmão, me desculpa de verdade. Mas eu já fui em igrejas que os caras ficavam me forçando a cair. Ele empurrava e eu ia para frente. Falei, qual é, irmão? Está querendo me derrubar? Se liga. É mais fácil me dar uma rasteira. Mas não me empurra. Tem uma igreja lá no Rio que o cara bota a mão assim na fronte, aperta aqui e fica rodando com o cara. Meu, o cara vai cair de tonto. Agora é o seguinte, eu quero saber se quando levantar, se caiu no poder de Deus e não por sugestão psíquica, tem que levantar no mínimo diferente. Se era pilantra, levanta santificado, irmão. Você teve uma experiência com o Espírito Santo também ou não? Então tem que levantar diferente, não pode levantar o mesmo vigarista. Porque senão, é igual o apóstolo Fran dizia, vai batizar um cara que não foi convertido, vai entrar diabo seco e sair diabo molhado. Mas é diabo. Ué. Então nós precisamos de discernimento de espírito para rejeitar essas coisas. E eu vou te dizer mais. Quando a gente vai num restaurante, irmão, o cara bota uma comida mais ou menos. Você sente aquele cheiro de meia no final do feijão, sabe como é que é? Tem um cheirozinho de meia no finalzinho. Você come. Por que na igreja você vai engolir? Não, irmão, crente de Bereia. Os caras pararam e falam assim, espera aí, Paulo, nós vamos conferir com as escrituras o que você está ensinando. Uma vez lá no Rio, eu fui criticado por um pastor porque eu estava encorajando a igreja a ser pensante. Sabia? Um pastor chegou para mim e falou assim, você está... Porque eu disse a ele que eu falei para a igreja que eu não era autoridade. Aí ele falou, você não pode falar um negócio desse? Eu falei, como não posso? Não, você é autoridade? Eu falei, não sou. É pior, eu represento. Então quem me rejeita, não está rejeitando a minha autoridade, está rejeitando a dele, porque foi ele que me deu. Então quando você diz que... Você está dizendo para ele... Então o problema é pior. Eu represento a autoridade. Entende isso? E aí, é para esse lugar de reflexão nas Escrituras que o Bible chama você, para você ser maduro na fé. Não se mova por alguma coisa que te seja indução psicológica. O Espírito Santo é claro quando fala. E ele fala. E ele zela por você, porque você é um tesouro, foi conquistado com um preço muito caro. Então o discernimento de espírito não vai só faz a gente discernir espírito, ele faz a gente discernir ambientes. Tipo, dentro do ministério de adoração, e eu vou terminar aqui, é muito necessário o discernimento de espírito. Sabe por quê, Val? Está tendo uma batalha nos ares. Efésios capítulo 3, verso 10, o Paulo diz assim, para que pela igreja seja conhecido nos ares dos principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Qual é o primeiro lugar para quem a igreja prega? Diante disso que o texto fala, qual seria? Não é aqui,
é aqui. Como é que eu vou golpear aqui em cima? Discernindo os espíritos que estão operando nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai sobre... Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade que operam nas regiões celestes. E aí Paulo começa a falar quais são as atitudes que eu, como crente, tenho que tomar para entrar nesse combate. Quando você está num ambiente de adoração e você não consegue discernir que tipo de espírito se move tentando impedir o romper da igreja, experiência no ministério, irmão. A gente estava lá na igreja, Carlinha está ali quietinha, ela lembra disso. O Arles estava lá na igreja e foi muito engraçado. Nosso ministério de adoração era bonitinho, bem ajeitadinho, sabe? Arrumadinho. Só tinha músico ruim, mas era ajeitadinho. A gente conseguiu ajudar os meninos lá. E teve um culto que o apóstolo Arles foi pregar numa conferência. Olha o nome da conferência: Fogo de Santidade. Olha o nome do negócio, irmão: Fogo de Santidade. Aviso aos navegantes: esse nome está registrado, não copiem. O que aconteceu? O Arles está sentado na primeira cadeira e o negócio não rompe. A gente fez jejum de 40 dias. Foi um solavanco na cidade, irmão. A igreja estava lotada, era um templo para 1.000 e tantas pessoas, o negócio estava cheio. A gente trouxe um pregador dos Estados Unidos, um avivalista, amigo do apóstolo Arles. Cara, o negócio estava para ferver, tinha autoridades dentro da igreja e o bagulho não rompia. Aí o Arles, ele sentado assim na primeira fila de cadeira, ele olhou para mim e falou assim: tira todo mundo e sobe você. Ah, irmão, meu pai mandou, né? Já comecei falando: para, sai você, sai você, sai você, sai você, sai você. Porque os caras tinham preparado um repertório para agradar gregos e baianos. E a adoração é instrumento de guerra, querido. Segundo Crônicas, capítulo 20, Deus dá estratégia ao povo de Judá para que diante dos exércitos fossem os adoradores. Adoração não é brinquedo. E aí eu falei: sai todo mundo. E sentei no piano. Falei: Jesus querido, olha a bucha que está na minha mão. Tem misericórdia de mim. Eu comecei a cantar: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Irmão, começou um mover do Espírito assim. O Arles começou a chorar, ele olhou para mim e falou: é isso. Porque você discerniu qual era o trono que estava sendo estabelecido. Diga comigo: onde há adoração, se estabelece um governo. Aonde há adoração, se estabelece semelhança ao que se adora. Salmo 115 diz: os deuses dos homens não são deuses, têm boca, não falam, nariz, não cheiram, olhos não veem. Sejam semelhantes a estes todos os que os adoram. Então, adoração gera governo. Adoração. Então, para a gente encerrar o discernimento de espírito e de ambiente na nossa adoração, na nossa vida espiritual, na nossa caminhada, no trabalho, a gente precisa discernir que tipo de ambiente a gente está. Sabe para quê? Para a gente não lutar contra pessoas. Senão a gente enxerga tudo pela carne. Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Então você vai discernir o quê? Espíritos. Entendeu, Pablito? Não é mais Canídia. Amém, irmãos? Ele é o Pablo. Posso ouvir um glória a Deus? Nosso irmão Pablo. E glória a Deus, porque é só Pablo. Aleluia. Pablo, de Paulo. Amém? Então, irmãos, nós precisamos dessas armas. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Quantos querem receber isso de Deus?
O apóstolo Paulo fala: buscai os mais excelentes dons. Você tem que buscar. Você tem que buscar. Diz: Espírito Santo, usa-me para discernir espíritos e ambientes. Usa-me com palavra de conhecimento. Usa-me com palavra de sabedoria. Você sabe o que é ser uma flecha polida, irmãos? É passar por um processo onde Deus tira todas as imperfeições da flecha, para uma vez que Ele te tirar da aljava dele. Aljava é aquele saco do arqueiro. Deus tem uma, e Ele pega você ali dentro, coloca no arco, e quando Ele solta, você não erra o alvo, porque você foi tratado, equipado e preparado por Deus como uma flecha polida. Amém, irmãos?